O ato de mentir, muitas vezes, pode ser considerado inofensivo. Uma mentirinhazinha aqui que não vai fazer mal a ninguém. Mas, quando essa mentira está dentro de um relacionamento mais íntimo, as consequências podem ser outras. Então, nesse vídeo vou explicar para vocês sobre como a mentira pode estragar um relacionamento mais íntimo e te dar 3 motivos para entender o porquê você deve sempre optar pela verdade. Olá, eu me chamo Maylin, sou psicóloga e quero conversar um pouquinho com vocês sobre a mentira e a verdade nos relacionamentos íntimos. Bom, mentir muitas vezes pode ser considerado uma forma de sobrevivência. Uma mentira aqui e acolá pode ser até uma sabedoria, ou até uma questão de preservação, de sobrevivência mesmo. Por exemplo, eu peguei um Uber ultimamente e com uma puxada de conversa no Uber, o Uber pergunta a minha profissão e eu digo que sou psicóloga. Mas eu estou cansada, estou voltando do trabalho, uma situação um pouco de que eu quero ficar em silêncio, de ir na viagem um pouco mais tranquila, em silêncio. Mas vamos pensar um pouquinho. Se eu digo para ele que eu não estou afim de conversar, porque ele começa a puxar papo, sabendo que eu sou psicóloga, ele começa a puxar papo. E se eu digo para ele que eu estou cansada, eu prefiro não conversar, talvez ele não entenda a minha verdade, não entenda, ou possa receber como grosseria, e aí ele fica tenso e essa tensão envolve, nós dois, nós ficamos tensos a viagem inteira. Então, muitas vezes, eu simplesmente calar diante disso ou puxar um pouquinho de conversa para não desagradar, pode ser até uma sabedoria, uma forma de sobrevivência. Mas nos relacionamentos mais íntimos, como por exemplo um relacionamento entre pai e filho, entre mãe e filho, entre marido e mulher, esses relacionamentos um pouco mais íntimos, a mentira ela sempre envereda por outros caminhos, que não é o caminho da sabedoria e nem da sobrevivência. O que é a intimidade numa relação? A intimidade é simplesmente você conhecer uma outra pessoa e deixar que a outra pessoa te conheça, E vocês realmente se conhecerem a fundo. Isso é intimidade. Bom, o que a mentira ela causaria nessa relação íntima? Ela afastaria, ela criaria um distanciamento um do outro, Da pessoa que mentiu e daquele que não sabe de nada, Não sabe da mentira. Então, basicamente, a pessoa vai estar dizendo assim: eu não quero que você me conheça. Eu não quero que você me conheça a fundo, de fato, quem eu sou, que você saiba de fato quem eu sou, Então, a mentira, ela cria esse distanciamento, que na intimidade, necessariamente, não deveria existir de distanciamento. E tem outro fator também, Muitas pessoas dizem assim: não, mas eu menti para proteger aquela pessoa, eu menti porque para evitar que ela sofra, Muitos dizem isso, mas isso é um leve engano, porque quando você diz uma coisa dessas, primeiro, você está projetando o que a outra pessoa vai sentir. E o que a outra pessoa vai sentir diz respeito a ela. Só ela pode realizar o ato, pode dizer realmente como ela vai sentir, o que ela vai fazer a respeito, Então, uma pessoa que diz isso, ela está projetando uma coisa dela no outro, Então, é uma projeção.
E também a pessoa que mente, ela não está dando a oportunidade para que o outro possa ser livre para agir diante desse fato, né? Daquilo que foi escondido, daquilo que foi, né, da mentira em si. Então, ela afasta, gera essa projeção, né, aquela desculpa que, eu menti para proteger, né? E você tira a liberdade da outra pessoa de agir. Então, em outras palavras, a pessoa que mente, querendo ou não, ela tem o controle da situação, né? Ela controla, então ela de uma certa forma ela manipula para que o outro não saiba e que possa não agir a respeito, né? Então ela tem um controle porque o outro não vai ter nem a oportunidade de agir diante daquilo, né? Do que foi escondido, da mentira. Em relacionamentos íntimos entre casais, é muito comum que quando existe um certo problema, né, a pessoa mais incomodada, ela busque outros meios para resolver esse problema e não diretamente com a pessoa, com o companheiro ou a companheira, né? Por exemplo, se o problema for relacionado a sexo, né? A pessoa mais incomodada irá procurar uma outra pessoa para se satisfazer o seu desejo sexual. E isso, né, impede que a outra pessoa que não sabe nem o que está acontecendo, não sabe nem que o outro não está gostando, né, que está se incomodando com alguma coisa, tenha a oportunidade de mudar em relação a isso, né? Então, assim, as mentiras começam a acontecer, né? Porque o problema, ele não foi dito diretamente para aquela pessoa da relação. Foi buscado outros meios de resolver esse problema e não diretamente com a pessoa da relação. No caso, em meios familiares, na relação de pais e filhos, né? É comum também que os pais eles inventem uma mentira para proteger o filho, né? Seja lá qual mentira for. Para proteger a criança ou o adolescente, né? O filho, até mesmo adulto. Os pais protegem, inventam uma coisa e protegem esse filho. Mas aí, quando esse filho descobre a verdade, né, ele pode se revoltar, pode distanciar dos pais, né? Então, assim, gera mais uma vez o distanciamento. Então, a gente dá para perceber com esses exemplos que em relação íntima, a verdade, ela sempre é a melhor opção. E eu vou dizer para vocês 3 motivos para se dizer a verdade, por mais que ela doa, por mais que seja difícil. O primeiro motivo está ligado àquela pessoa que mente. Porque quando é dita uma mentira, aquela pessoa que mentiu, ela irá ter que carregar a mentira como um peso sozinha. Dificilmente ela conta para alguém, né? Mas assim, o medo pode ser tão grande que ela vai carregar aquela mentira sozinha. Então, assim, muitas vezes surgem sentimentos de culpa, de tristeza, de solidão e por aí vai, sentimentos muito negativos, né? Isso na maioria dos casos, né? Eu estou excluindo casos em que as pessoas não têm realmente peso na consciência, né? Tem casos também desse tipo. Mas, na maioria dos casos, essa mentira se torna um peso, se torna um fardo. Por exemplo, um esposo que trai a esposa, né? Então, ele vai sempre estar muito alerta, muito tenso, para esconder todas as pistas de que ele tem uma amante, né? Então, assim, essa tensão, esse medo, ele vai ter que carregar sempre sozinho. Segundo motivo é que quando a verdade ela é compartilhada, ela muitas vezes abre a oportunidade para que os dois possam olhar para aquele fato com 2 pontos de vista, né? E também abre a oportunidade para que um possa conhecer o outro da relação, né? Muitas vezes você acha que vai magoar aquela pessoa com aquela verdade, mas o outro pode agir de uma forma que você nem esperava,
né? É uma parte do outro que você não conhecia, né? E aquela pessoa que, no caso, escutou a verdade, né? Ela pode também se surpreender pelo fato do outro estar contando a verdade, né? Ter segurança, ter a coragem para contar e para resolver assim na relação. E o terceiro motivo para você sempre contar a verdade na sua relação íntima é que a verdade, querendo ou não, é uma energia que une, né? Que unifica, que agrega, que aproxima, né? Por mais que a verdade doe, ela unifica, ela traz as pessoas para perto. Então, assim, e gera, né? Ainda mais a confiança. Se você diz a verdade para uma pessoa, é porque você realmente sente confiança em dizer aquilo para a pessoa, né? Então, assim, dizer a verdade pode fortalecer esses laços e unir ainda mais o casal ou a família. Então, assim, como tudo na vida, a gente não tem muitas garantias de que vai dar certo, de que vai dar errado, que vai sair como esperado ou não, né? Mas, assim, o que a gente pode fazer é sempre procurar agir conforme o que a gente acha que é certo, né? E a verdade, ela tem uma certa certeza, né? A gente sabe lá no nosso íntimo que dizer a verdade é sempre a forma correta de agir. Então, que sejamos coerentes com a nossa verdade, com o que a gente acha correto fazer e que a gente possa ser cada vez mais pessoas boas e procurando agir da forma que a gente ache adequada, né? Então, assim, por mais que a mentira possa esconder, possa ocultar alguma coisa, a mentira, ela não se sustenta, né? A verdade, ela sempre aparece. Então, que você possa dizer a verdade e não deixar que ela apareça, né? Então, assim, esse vídeo vai mais assim como uma mensagem para alertar sobre isso também, né? Então, se você gostou desse vídeo, gostou do que a gente conversou, né? Você pode comentar aqui embaixo, dizer o que você achou, também dizer, fazer perguntas que eu irei responder com muito carinho. E aí eu espero vocês no nosso próximo vídeo.